Moçambique tem sido um dos países vítimas do impacto das mudanças climáticas, caracterizada pelas constantes cheias, secas e ocorrências sistemáticas de ciclones. Ainda assim, o país é considerado como um exemplo a nível mundial na prática de atividades económicas ou industriais que menos emitem gases com efeitos de estufa, ou seja, que aceleram o aquecimento global, tal como sublinha Jadwiga Massinga, membro da Direção Nacional do Ambiente. Temos exemplo de um projeto que foi implementado na província da Zambésia, onde claramente se mostrou que houve redução de desmatamento e degradação e automaticamente também reduzimos as emissões. Esse projeto foi o de redução de degradação e deflorestamento à volta do Parque Nacional de Gilé. E graças a esse projeto, por exemplo, Moçambique recebeu 6 milhões de dólares, que boa parte disso foi para o nível distrital, provincial e para as comunidades. Então, o objetivo é reduzirmos as emissões, mas também desenvolvermos, mas também reduzirmos. A fonte refere que, apesar dos progressos na área de prevenção, Moçambique ainda tem desafios por ultrapassar para que continue a poluir menos o meio ambiente e que os mesmos só podem ser ultrapassados com o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade, desde o setor público até o privado. Temos uma necessidade como país de desenvolver tecnologias, inovação e capital humano, para lidar com as necessidades de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Convidamos agentes do setor privado e empreendedores para demonstrarem algumas dessas tecnologias já em uso, tal como os veículos elétricos, painéis solares e outras em desenvolvimento. Convido a todos os presentes a visitarem estes atores. Temos aqui uma pequena exposição daquilo que podemos fazer para contribuir na nossa luta contra mudanças climáticas. Minhas senhoras, meus senhores, quero, antes de terminar, usar esta oportunidade para endereçar os nossos sinceros agradecimentos, mais uma vez, a todos os parceiros que estão a apoiar o processo de elaboração da NDC, em particular na capacitação dos setores para a sistematização. Massinga defende que uma das estratégias que devem ser adotadas por Moçambique para continuar a ser exemplo na luta contra as mudanças climáticas é a massificação do uso das energias limpas e menos abates de árvores para fins comerciais, tais como a extração do carvão vegetal ou lenhoso. Em termos de mitigação e desenvolvimento de baixo carbono, temos realizado algum progresso na aplicação de técnicas de produção agropecuária de cunho de conservacionistas e de proteção do solo, melhoria de acesso à energia limpa, expansão da rede nacional e criação de microredes de distribuição de energia, massificação do uso de gás natural para transporte público e privado e para a indústria, promoção de eficiência energética e gestão sustentável e valorização de resíduos. Estes pronunciamentos foram feitos nesta segunda-feira em Maputo, na cerimônia de lançamento do processo de elaboração da terceira versão da Contribuição Nacional na Redução da Emissão de Gases com Efeitos de Estufa. Este é o momento em que os governos de Moçambique e do Japão rubricavam um acordo de cooperação, através do qual a Agência Internacional de Cooperação Japonesa, JICA, compromete-se a apoiar as autoridades sanitárias nacionais na distribuição de um manual que contém informações de boas práticas no atendimento de mulheres e crianças nos hospitais públicos. Esta caderneta, desenvolvida no contexto de Moçambique, facilita com que as mulheres grávidas e as suas famílias e os prestadores de cuidados de saúde sejam capazes de compreender continuamente o estado de saúde da mãe e da criança, e tornou-se possível oferecer cuidados óptimos às mães e aos seus filhos. Além disso, aumenta a comunicação com o pai e permite que este participe dos preparativos para o parto e dos cuidados com os filhos, e também aumenta a taxa de mulheres que recebem as consultas necessárias antes e depois do parto.
Minhas senhoras, meus senhores, entendemos que um dos mecanismos de financiamento eficazes há de... Por seu turno, o Ministro da Saúde, do CNIS, destacou no seu discurso os ganhos alcançados com o uso do Manual de Saúde Materno-Infantil em Moçambique. Como resultado desta experiência, tivemos uma melhoria pelos dados que apresenta a caderneta, da experiência de Gaza e de Niassa, mostra claramente uma melhoria, primeiro, naquilo que é a diversificação da dieta alimentar. Era de 5%. Com a implementação desta caderneta, subiu para 20%. Também a prevalência daquela doença que causa falta de sangue nas crianças e que mata muitas crianças. No início, estávamos com cerca de 40% de crianças com falta de sangue. Com a implementação desta caderneta, baixou para 20%. E outros dados importantes de nutrição, que são visíveis nesta caderneta, que nos permitem, de fato, trazer esta vontade de poder expandir este resultado para todo o país. O CNIS diz não ter dúvidas que o apoio do Japão vai ajudar o governo, sobretudo as autoridades sanitárias, na melhoria de qualidade de saúde no país. Primeiro, na garantia do acesso e cobertura universal de saúde de qualidade para os moçambicanos, no incentivo de parcerias público-privado para poder dar resposta àquilo que são os desafios do nosso setor. E terceiro, que ninguém morra neste país por falta de um bom atendimento e falta de medicamento. O Japão é um dos principais parceiros do governo moçambicano em diversos setores de atividades, com particular destaque na área de saúde, onde apoia a gestão das unidades sanitárias. Há mais de 3 anos, os moradores do 22º bairro da Mobeira vêm sofrendo assaltos nas suas casas. Devido à crescente onda de crimes que são registrados, esta segunda-feira decidiram chamar a imprensa para expressar a sua preocupação. Eles associam a crescente onda de crimes à falta da polícia comunitária no bairro. Aqui nós estamos a pedir socorro nessa zona. Aqui já está cheio de ladrões. Toda hora estão a bater janelas de pessoas. Pessoas já não podem dormir mais à noite por causa de fazer patrulha. A polícia está a fazer o que afinal? E esses ladrões sempre estão a vir partir janelas para poder pescar telefones. Os assaltos não acontecem apenas nas casas, mas também neste posto de transformação elétrica, vulgo PT. E agora que já fizeram aquela construção do PT praticamente fica parece uma casa de ladrões. Então você baixou 20 horas, 21 já desse lado do mercado, quer passar para se viver desse lado aqui, você não há de andar sozinho. Homens de moto são catanados, você nem a pé não passa, há de passar aí, se quer passar a 20, 21 horas, há de ficar sem telefone. Por exemplo, eu como ando de moto, então, aqui assim, no meio temos uma área um pouco escura, então eles têm se aproveitado daquela escuridão para poder nos furtar. Por isso, estes clamam pela intervenção das autoridades para solucionar o problema. Uma das propostas é a inclusão da polícia comunitária. Estamos a querer mesmo patrulha de noite, polícias passaram aqui de noite, porque nós aqui não temos paz. E nas casas também, vem ladrões também. Toda hora essa zona, estamos a sofrer mesmo, estamos a querer socorro mesmo. Não, pelo menos eu quero reforço de polícia comunitária, pelo menos, né? Que somos mais nós jovens também para a zona, né? Então, já que sempre quem faz o mal também não são só de fora, porque de fora alguns também que puxam da onde estão aqui dentro também talvez. Então, isso temos que fazer essa reunião de todos nós escolher a polícia comunitária na comunidade. Então, nós todos vamos unir, então, vamos fazer ronda das noites. Este é o problema que muitos outros bairros ao nível da cidade da Beira enfrentam. As imagens são de Gilberto Botão, Maria Maida, a partir da cidade da Beira, para a TV Focus. O porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, reconheceu nesta terça-feira a existência da falta de reagentes nos hospitais públicos, um problema que tem estado a condicionar a realização de exames médicos de alguns pacientes, bem como a realização de cirurgias. Portanto, redução de disponibilidade
tinha permitido também a que se condicionassem determinadas intervenções cirúrgicas. No entanto, Inocêncio Mpinsa garantiu que o problema já está a ser resolvido e que ficará ultrapassado dentro em breve. Sobre os reagentes, a única indicação que tínhamos e que tem estado a ser dado um tratamento é sobre anestésicos. Sobre isto, já há uma medida, portanto, intermédia, em que foi garantida uma quantidade dentro dos parceiros que o país tem, que o Ministério da Saúde tem com alguns setores, inclusive um setor privado que forneceu uma quantidade boa para que haja alguma disponibilidade deste produto em particular, e isso vai permitir que a utilização corra e a encomenda feita chegue mesmo enquanto esta quantidade que foi garantida ou assegurada para o Ministério da Saúde possa dar cobertura às necessidades atuais. E sobre a avaria das máquinas de raio-x, o porta-voz do Conselho de Ministros diz que o caso ainda não foi comunicado ao governo. Sobre os raios-x, é uma informação do setor da saúde, estou a perceber agora. Aliás, nem foi levantado sequer ao nível tanto da conversa que tivemos hoje enquanto órgão. Então significa que o setor está a cuidar do assunto de alguma forma para permitir que o trabalho corra. Estes pronunciamentos foram feitos nesta terça-feira, no final de mais uma sessão do Conselho de Ministros, na qual foi apreciado o relatório do fecho do cronograma da criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, o início do funcionamento do Fundo de Recuperação Econômica e do Fundo de Garantias Mutuárias. Durante a realização da 7ª sessão ordinária da Frelimo, que teve lugar na cidade da Beira esta terça-feira, o partido faz um balanço positivo dos 6 meses de governação do atual presidente da República, Daniel Chapo. Segundo o chefe da Brigada de Assistência à província de Sofala, Enéas Comis, durante a governação de Chapo, houve diálogo com as forças vivas da sociedade com vista a garantir paz e harmonia em Moçambique. Abertura ao diálogo permanente com todas as forças vivas da sociedade com vista à promoção da paz, harmonia, tolerância e desenvolvimento de Moçambique. A sua liderança, visão e capacidade de mobilização de parcerias nacionais e internacionais, visando o cumprimento do manifesto eleitoral da Frelimo, transformado em programa quinquenal do governo para o período 2025-2029. Por outro lado, Comiche destaca o lançamento do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, como uma das iniciativas implementadas que visa alavancar o empreendedorismo nos jovens. O recente lançamento do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, mecanismo fundamental para o apoio, inclusão financeira e econômica do nosso povo, especialmente dos jovens e mulheres empreendedoras, contribuindo para transformar ideias em negócios, bem como promover a produção do emprego local, constituindo uma solução pertinente e assertiva em alternativa ao crédito convencional. A fonte acrescenta ainda que a participação da Frelimo com a liderança do Daniel Chapo durante os 6 meses de governação também contribui para a credibilidade e representação do país para solucionar desafios do continente africano. Apesar dos esforços do governo visando a facilitação do acesso ao crédito bancário através da remoção de barreiras que constituem um entrave para o setor privado, tais como as elevadas taxas de juros, entre outras, a maioria das micro, pequenas e médias empresas continua a enfrentar dificuldades para conseguirem aceder a um empréstimo bancário para poderem dinamizar as suas atividades. Como resultado desta situação e de acordo com a Ministra das Finanças, Carla Louveira, o financiamento bancário à economia nacional registrou uma grande queda nos últimos 10 anos, passando de 36% em 2015 para 17% no primeiro trimestre do ano em curso. Quando olhamos para a intermediação financeira, medida pelo rácio crédito à economia sobre o produto interno bruto, notamos uma redução significativa.
Este rácio registrou uma queda de 19 pontos percentuais, ao transitar de 36,4% em 2015 para 17% no primeiro trimestre de 2025. Para inverter esta situação, a Ministra das Finanças exorta os bancos comerciais a criarem facilidades que permitam às empresas acederem aos empréstimos bancários a custos acessíveis. Esta dinâmica ilustra o desafio que se impõe à banca de melhorar a sua contribuição no financiamento da economia e seu impacto na dinamização do investimento e crescimento da nossa economia, não obstante os choques econômicos observados. Nas economias emergentes como a de Moçambique, o financiamento bancário é fundamental para a dinamização das atividades económicas das micro, pequenas e grandes empresas. A cidade de Maputo foi palco nesta quarta-feira da Assembleia Geral dos Acionistas África 50, uma plataforma criada para acelerar investimentos em diversos setores de atividades no âmbito da cooperação pan-africana. Na ocasião, foram assinados 4 acordos, através dos quais os acionistas África 50 comprometeram-se a financiar a construção de 4 linhas de transmissão de energia elétrica para o fornecimento a vários países da região austral no âmbito da integração regional. Recorda-nos que a industrialização africana só será possível com energia fiável e acessível. Daí a assinatura do memorando de entendimento com a nossa empresa nacional de energia, a EDEN. O acordo abrange ainda áreas de digitalização e de comércio livre, setores considerados pelo Presidente da República, Daniel Chapo, como sendo importantes para posicionar Moçambique como um grande ator na integração regional. Lembra-nos que a integração regional e logística é essencial para tornar a zona de comércio livre continental africana uma realidade para os nossos povos. A assinatura do memorando que vai permitir a construção ao nível principalmente das nossas fronteiras, de fronteiras de paragem única para flexibilizar o comércio entre os países africanos. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, o vídeo que acabamos de assistir espelha a imagem de Moçambique de hoje, uma nação que se ergue com propósito, movida pela ambição e assente em oportunidades reais. Somos um país dotado de vastos recursos naturais, uma posição geoestratégica privilegiada ao nível do continente e do mundo e, acima de tudo, um povo resiliente, trabalhador, hospitaleiro, humilde. O Presidente da República entende que os corredores de desenvolvimento e logística, para além de responderem à demanda de procura por estes serviços a nível da África Austral, são uma grande oportunidade para a atração de investimentos para o país. Ativos setor de energia, ativos setor de transportes, dada a nossa localização geográfica, digitalização, porque pela primeira vez tínhamos um Ministério de Comunicações e Transformação Digital em Moçambique, porque o mundo está a caminhar para aí, é o futuro, e tínhamos 3 corredores de desenvolvimento, Maputo, Beira e Nacala, e que tínhamos uma grande demanda ao nível da SADC. Em todos os nossos países vizinhos há desafios relacionados com energia elétrica, com transporte, com digitalização e logística, e que todos esses desafios que os outros países têm ao nível da região da SADC era uma grande oportunidade para investimentos em Moçambique. E é neste contexto que Daniel Chapo anunciou a realização, dentro em breve, de um fórum presidencial de investimentos, onde estarão presentes em Maputo quase todos os chefes de governos e de estados da África para debater e promover oportunidades no setor de infraestruturas. O relatório do CIP sobre a escassez de dólar no mercado cambial, um problema recorrente e reportado pelo setor privado, é uma situação que tem pesado na importação de produtos e serviços. Entretanto, esta informação revela-se falsa. O estudo indica que há retenção da moeda estrangeira nos bancos para a comercialização no mercado informal. Mas o governador do Banco de Moçambique também tem que ser razoável, não é que
ele pode quero e mando. O país está parado. Se a economia para, a autoridade tributária não tem como arrecadar dinheiro. E se não arrecada dinheiro, o Estado não tem possibilidade de pagar serviços, pagar salários dos funcionários públicos, pagar a construção de hospitais, infraestruturas. Então, é preciso deixar que os atores deixem de ter olhar simplesmente para o seu umbigo e para as funções que ocupam, e principalmente porque ocupam cargos estruturais, ter uma visão holística e olhar para todos os setores e ver a economia como um todo. O economista Egas Daniel, em representação da CTA, presente na apresentação, diz que as medidas tomadas pelo Banco de Moçambique nos últimos 10 anos têm garantido uma estabilidade temporária. Porém, defende que a solução da crise passa por investimento na produção interna. A eficácia dessas intervenções macroprudenciais tem que ser acompanhada por medidas para galvanizar o setor real. Porque enquanto a taxa de câmbio continuar estável, fixa ou artificialmente fixada, como o estudo diz, o que é bom para controlar a inflação, é preciso que o setor privado continue a produzir o suficiente para satisfazer o aumento da procura por importações que o mercado está a observar. Isso não será possível se o ambiente de negócios continuar com grandes dificuldades, como agora temos visto. Será difícil gerir esta pressão cambial se o ambiente de negócios, se o setor privado continuar com dificuldades de operação. Então, no final das contas, a minha mensagem principal é buscar equilíbrios. É importante controlar a inflação? Sim. É importante que a taxa de câmbio seja eliminada como um risco para o aumento da inflação? Sim. Mas também é importante que o país continue a progredir no que diz respeito ao aumento da sua capacidade produtiva, porque é esta que, no final das contas, primeiro, vai reduzir a necessidade de importação, e segundo, vai dinamizar o setor de exportação, e terceiro, vai trazer as divisas necessárias para que satisfaça a procura de importações que o país, até agora, depende delas. E muito obrigado. A Associação dos Comerciantes Informais, o vulgo Moquero, também esteve presente na apresentação do relatório. Sodecar Novela, o timoneiro desta associação, defende um diálogo tripartido entre o Banco de Moçambique, bancos comerciais e agentes económicos. Que se reforce o diálogo tripartido. Banco de Moçambique, bancos comerciais e os agentes econômicos, para ver se, no mais curto trecho, se possa ultrapassar este problema. Não devia ser desta maneira, porque é negócio. Vender dinheiro é negócio. Importa aqui referir que a Associação dos Bancos Comerciais e o próprio Banco de Moçambique não se fizeram representar neste evento. A Confederação Africana de Futebol, CAF, aprovou parcialmente o Estado Nacional de Zimpeto com vista a colher os futuros jogos dos Mambas e também das equipas moçambicanas nas afrotaças. A aprovação implicou a redução da capacidade total dos espectadores, de 42 mil para 15 mil, e a realização dos jogos apenas no período diurno. Na véspera do jogo dos Mambas frente ao Botsuana para a corrida ao Mundial, o Ministro da Juventude e Desportos diz que o Governo trabalha neste momento na colocação do muro, situação que teria influenciado na aprovação parcial do recinto desportivo. Bom, uma das coisas que a CAF exigiu é a questão de segurança, a questão do muro que não tinha terminado. E nós comprometemos-nos em 10 dias a terminar o muro. Quem passar do Zimpeto hoje, provavelmente o muro já está concluído. E vamos começar a continuar a trabalhar. A direção do Fundo de Promoção Desportiva está lá a trabalhar dia e noite para que este número aumente. Pode não ser neste jogo, para o próximo jogo o estádio estar livre de qualquer tipo de sanção. O que estamos a fazer como governo é trabalhar para que o estádio volte à normalidade e trabalharmos para a manutenção do estádio, para que acolha sempre os jogos sem sobressaltos. Manasse afirmou também que o governo já está a trabalhar para o pagamento das dívidas aos atletas, referente às premiações desportivas de 2017 a 2024.
Dos 31 milhões devido aos atletas, o Executivo pagou recentemente a primeira tranche, de 15 milhões de meticais. Estamos a trabalhar para, como disse, que este ano nós iríamos fechar aquilo que é as dívidas que temos com os atletas. É verdade que todos viram, tivemos muitos desafios. Um dos desafios era trabalhar para que o Estádio de Zimpeto voltasse a acolher aquilo que são os jogos dos nossos Mambas em Moçambique, e isto mexeu com aquilo que era o plano inicial de pagar-se com os atletas mais uma tranche. Então o importante neste momento é que estamos a fazer de tudo e temos certeza e fé que não vamos passar deste ano sem pagar a tranche que resta. Num futuro breve, o Executivo pretende realizar uma Conferência Nacional do Desporto para que, em conjunto com os fazedores do desporto, estabelecerem-se mecanismos de criação de condições para que se evite situações desta natureza no futuro. No desporto nós temos a questão do governo, que é o macro que zela sobre aquilo que são as políticas, orienta, mas temos as federações que têm obrigações, temos associações e temos os clubes. Então a questão de incentivos são questões que todas essas serão discutidas, como é que nós iremos adaptar e adotar o nosso desporto em Moçambique, porque às vezes há um bom atleta, por exemplo, se calhar a federação contrata esse atleta e esse atleta daqui para aqui quer viajar, por exemplo, para ir concorrer num país, e daqui para aqui as coisas não podem acontecer assim. Então nós vamos trabalhar com as federações, estamos a trabalhar com os atletas para ver que dentro daquilo que são as condições que o Estado moçambicano, que o governo moçambicano tem, dentro das questões orçamentais, como é que nós podemos trabalhar e todos saberem de forma transparente que essas são as condições que temos para o desporto e quais são as obrigações que têm as federações e as ligas e também os clubes. Este é o trabalho que estamos a fazer, mas o interesse do governo era ver condições melhores, era termos condições financeiras boas para que os nossos atletas continuem a ser dignificados. O Ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manasse, falava nesta quarta-feira à margem da Cimeira dos Jovens, evento que decorre na cidade de Maputo. À margem da 14ª Reunião Nacional dos Municípios, que teve início nesta quinta-feira na cidade de Maputo, a reportagem da TV Focus entrevistou o presidente do Conselho Autárquico de Climane, Manuel de Araújo, para reagir à decisão do Tribunal Distrital de Climane, que o condenou a 2 anos de cadeia, convertidos em multa, por alegadamente desobedecer a uma intimação do tribunal. Manuel de Araújo, para além de confirmar a condenação, começou por explicar as razões que levaram o município a não se fazer presente no tribunal depois de ter sido intimado. O nosso posicionamento é de que os magistrados, quer do Ministério Público, quer do Judiciário, ao fazerem a interpretação da lei, não o deveriam fazer fora do contexto. Porque a intimação que nós recebemos foi numa altura da tensão que nós tínhamos pós-eleitoral. Como vocês sabem, nós tivemos 2 eleições. Primeiro as eleições locais, 2023, que terminaram numa tensão política e manifestações em todo o país. E depois, no ano seguinte, 2024, idem. Então, ao recebermos a intimação, nós achamos que não havia condições políticas para nós podermos cumprir com aquela intimação, porque estaríamos a pôr mais fogo na fogueira. Portanto, havia riscos de deflagração de manifestações. Aliás, as senhoras manifestaram-se em frente ao município, foram à residência do próprio edil, e nós, como medida preventiva, para não colocar mais fogo na fogueira, optamos por uma estratégia de persuasão, ou seja, convencer as munícipes, que muitas delas eram viúvas e mães solteiras, que tinham a venda de alimentos como a única fonte de rendimento para alimentar as suas famílias e para poder mandar os seus filhos para a escola. Nós achamos que era razoável que nós, na verdade, ponderássemos e, entre os extremos, tomássemos uma atitude de reconciliação. E conseguimos. Nós conseguimos retirar as senhoras depois de um trabalho
que até é engraçado, nós criamos uma equipa de trabalho que envolvia a inspeção de atividades econômicas, a própria Procuradoria Provincial. Quer dizer, tivemos encontros com o próprio Procurador Provincial, onde explicamos os passos que estavam a ser tomados para resolver esta situação. Temos ofícios que provam de que havia essa comissão, de que havia esse trabalho conjunto que envolvia a própria Procuradoria, mas de forma surpreendente fomos, tanto a própria Procuradoria, enquanto trabalhava conosco, enquanto fazia parte da equipa, por outro lado, estava a meter um caso no tribunal. O próprio juiz, no dia da leitura da sentença, confirmou de que as barracas tinham sido retiradas. Perante esta situação, o edil de Climane diz não ter dúvidas de que em Moçambique há duas procuradorias e justifica a sua tese desta forma. Parece que nesse país deve haver duas procuradorias gerais da República. Uma em Maputo, porque aqui em Maputo eu vejo pessoas a venderem comida, a venderem na rua. Em Climane dizem que o município não tem esse direito. Parece-me que há dois países aqui. Portanto, é extremamente gravoso quando os nossos magistrados não têm a capacidade de compreender os contextos, de perceber que eles próprios devem ser fatores de promoção de estabilidade. E porque considera injusta a sentença, de Araújo diz que vai recorrer à decisão do tribunal. O nosso gabinete jurídico está a trabalhar nesse caso e, em devida altura, nós iremos informar sobre os passos a seguir. Manuel de Araújo aproveitou a ocasião para esclarecer que não é ele que foi condenado, mas sim o município de Climane. Eu quero explicar muito bem de que quem foi condenado foi o município de Climane. É verdade, o município é representado por mim, mas quem foi condenado é o Conselho Municipal. É de referir-se que Manuel de Araújo foi condenado a 2 anos pelo Tribunal Distrital de Climane por ter removido barracas que, segundo a Justiça, serviam de fonte para a sobrevivência dos seus proprietários. Sobre o lema por um desenvolvimento sustentável, resiliente e inclusivo, arrancou nesta quinta-feira na cidade de Maputo a 14ª reunião dos municípios. A cerimónia de abertura foi dirigida pelo Presidente da República, Daniel Chapo, tendo na ocasião começado por exortar as autoridades municipais no sentido de dialogarem mais com os munícipes para recuperarem a confiança perdida durante as manifestações pós-eleitoral. Queremos encorajar os municípios para continuarem a trabalhar com as comunidades de modo a restaurar a confiança e a esperança no seio dos munícipes. É fundamental que os autarcas, que mereceram a confiança da população, tanto nos órgãos executivos como nas assembleias municipais, redobrem as ações de educação e consciencialização dos munícipes para boa convivência pacífica e que não volte a acontecer o que aconteceu. O Presidente da República explicou que o seu apelo surge pelo facto de entender que o sucesso da governação autárquica passa por envolvimento de todos na busca de soluções dos problemas que cada município enfrenta. O desenvolvimento autárquico deve ser construído com a participação ativa das populações numa abordagem de inclusão, em que ninguém é deixado para trás, mesmo os mais vulneráveis nas nossas autarquias. A inclusão social, o empoderamento da juventude e das mulheres e a integração social das pessoas com deficiência, idosas, pessoas idosas e as crianças devem ser pilares inegociáveis na ação autárquica. Apesar de avanços alcançados ao longo dos 27 anos da instituição da governação autárquica em Moçambique, Daniel Chapo diz haver muitos desafios ainda por ultrapassar, que vão desde dificuldades na mobilidade até a falta de transparência na gestão dos recursos públicos. Dentre os desafios, podemos destacar a gestão transparente dos recursos públicos, o planeamento urbano sustentável, o transporte e mobilidade urbana, o acesso equitativo às infraestruturas e serviços básicos, bem como a capacidade técnica e institucional das autarquias locais. Mesmo assim, Chapo exige o cumprimento das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Temos consciência de que, apesar dos avanços, ainda persistem desafios que exigem de todos nós maior criatividade localmente
a resiliência institucional e compromisso com os princípios do Estado de Direito democrático e com as promessas feitas junto dos munícipes durante a campanha eleitoral. A reunião tem a duração de 2 dias. Para além dos edis, a reunião conta também com os presidentes das Assembleias Municipais e membros do governo a nível central. A ONU Mulheres prevê construir até final do ano cerca de 400 casas para apoiar mulheres afetadas pelos ataques terroristas em 4 distritos da província de Cabo Delgado, que enfrentam uma insurgência armada desde 2017. De acordo com a Mary Letitia, representante daquela agência das Nações Unidas em Moçambique, citada nesta quinta-feira pelo Notícias ao Minuto, o projeto vai ajudar também para o empoderamento econômico. Devido à preocupação com os deslocados, Letitia instou aquela agência apoiada pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres a integrar o gênero na sua política de redução de desastres climáticos. Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada, com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico. De acordo com o mais recente relatório da OIM, com dados de 20 de julho a 3 de agosto, a escalada de ataques e o crescente medo da violência por parte de grupos armados não estatais nos distritos de Muidumbe, Anquabe e Chiure levaram ao deslocamento de mais de 57 mil pessoas, num total de 13.343 famílias. O ministro de Defesa Nacional admitiu no final de julho preocupação com a onda de novos ataques em Cabo Delgado, adiantando que as forças de defesa estão no terreno a perseguirem os rebeldes armados. Em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos na província de Cabo Delgado, um aumento de 36% face ao ano anterior, indicam dados divulgados recentemente pelo Centro dos Estudos Estratégicos de África, uma instituição acadêmica do Departamento de Defesa do governo norte-americano que analisa conflitos em África. O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos aprovou hoje a criação do novo partido. Trata-se do partido do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. O novo partido chama-se ANAMOLA, o que significa Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo. O partido é aprovado depois de ter sido chumbado na primeira proposta com a sigla ANAMALALA. Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial, confirmou nesta tarde a aprovação do seu novo partido, numa comunicação feita na sua página oficial do Facebook. O nosso partido chama-se ANAMOLA, Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo, mas ANAMALALA continua a ser o nosso slogan. Portanto, esta é a confirmação que eu queria dar aos moçambicanos, à comunidade internacional, aos parceiros, aos seguidores, que o nosso partido foi aprovado e com o nome de ANAMOLA, sendo que ANAMALALA continua o nosso slogan. De forma ativa na vida política, Venâncio Mondlane diz que o partido vai lutar na defesa da separação de poderes e com o poder judicial autónomo. É que nós vamos continuar fiéis àquilo que sempre defendemos. Primeiro, nós continuamos a defender que não é possível o nosso país desenvolver-se sem que, primeiro, a gente tenha um Estado que funciona como um Estado de verdade. É por isso que fomos os primeiros a defender a questão da reforma do Estado para permitir que a justiça ela funcione de forma autónoma, que funcione de forma independente, que a justiça não esteja a reboque de um partido, que a justiça não seja manipulada, que a justiça esteja ao serviço do povo. E garantir a autonomia, independência para os procuradores, para os juízes e garantir que os tribunais funcionem sem serem chantageados pelo Executivo. E uma das coisas que nós defendemos é que queremos garantir a autonomia financeira aos tribunais, a todo o sistema de justiça, mas, sobretudo, a autonomia na execução orçamental. Isto é, que os tribunais possam executar o seu orçamento sem depender do governo, sem depender de partido, sem depender do Executivo.
Portanto, este é um ponto fundamental. Também queremos ter um Parlamento que funcione como deve ser. Não esse Parlamento que praticamente que chegamos a dizer com ele ou sem ele, da impressão que o Parlamento não faz diferença. Não é? Só nós não estamos neste momento representados no Parlamento, estamos fora, mas já apresentamos 4 propostas legislativas para o Parlamento. A aprovação do novo partido político de Venâncio Mondlane pode abrir uma nova página na história da política moçambicana, dada a popularidade do ex-candidato presidencial, sobretudo no seio da juventude. A reportagem da TV Focus ouviu a opinião do edil de Climane, também membro sénior da Renamo, Manuel de Araújo, sobre a crise interna que se vive neste momento no seio desta formação política, caracterizada por encerramento das sedes e constantes protestos de alguns membros, sobretudo os antigos guerrilheiros, contra a liderança do Ossuf Momad. Manuel de Araújo diz não ter dúvidas de que a solução da crise passa por um diálogo a todos os níveis. Primeiro dizer que em democracia é normal que as pessoas tenham opiniões diferentes. O que eu almejo é que esses diferentes sejam resolvidos de forma pacífica. Tanto como eu disse antes, a utilização da violência para resolver problemas acaba gerando outra violência. De Araújo vai mais longe ao afirmar que, para além do diálogo, é preciso respeitar os estatutos do partido, deixando a ideia de que o presidente do partido só pode ser afastado do cargo por via de estatutos e não da força. Eu acho que tem que haver diálogo e tem que haver um respeito daquilo que são as normas da instituição, seja ela qual for, e no caso em apreço do próprio partido, que é o respeito aos estatutos do partido. Manuel de Araújo tem sido apontado por alguns membros da Renamo como sendo uma das figuras com perfil para a liderança desta formação política. Uma exposição sobre a vida e carreira futebolística do monstro sagrado Mário Esteves Coluna está patente na cidade de Maputo e esta pode ser visitada até 20 de agosto corrente. Trata-se de uma coleção diversificada de fotografias, livros e troféus conquistados pelo monstro sagrado desde a juventude, no grupo desportivo de Lourenço Marques. A ideia surgiu através do desejo das filhas do Mário Coluna quererem fazer uma pequena amostra como iniciativa do que é um projeto futurístico de representação do que é desporto nacional e o monstro que era em personalidade o pai delas. As imagens ainda são diversas, essa é só uma mini apresentação de imagens, de vídeos, de certificados e medalhas deste artista que temos aqui presente hoje. Exato, e para aquele que vai se fazer presente nesta homenagem, o que é que vai encontrar aqui no interior deste café? No Café Luz, esta tarde, com os amigos de infância, colegas de trabalho, das casas de futebol e de desporto da cidade de Maputo, do país e do mundo, temos um pouco do que é medalha, um pouco de história, um pouco de família, um pouco de imagens do processo e caminhos, certificações, apresentações e amostra do que foi este grande futebolista. A família fala de memórias de um grande jogador que convenceu o mundo e pretende desenvolver ações que inspiram os mais jovens a acreditarem nos seus sonhos. Tudo é possível, realça Lúcia Coluna, filha do monstro sagrado. Vendo a vida de Mário Coluna, vendo um menino que veio de Magude, pequeno, que mal falava um português onde estava, chegar onde ele chegou, o que eu posso dizer e que eu acredito e aconselho aos jovens é nunca desistirem. Eu acredito sim que existam mais Mários Colunas aqui neste país, mais Eusébios, mais Lourdes Motolo, que eu acho é que existe pouco apoio, poucas iniciativas para que a gente leve o nosso país para além fronteiras, assim como estas figuras fizeram. Então, o que eu posso dizer é que ele foi um jovem batalhador, acreditou no seu sonho e chegou onde chegou por isso. Por causa disso, temos que acreditar nos nossos sonhos, temos que ter fé e eu acredito sim que vão surgir muitos mais Mário Colunas, muitos mais Eusébios, muitos mais Lourdes Motolas se a gente tiver essa garra, a mesma garra que esses desportistas tiveram, que esses atletas tiveram. Não é um percurso fácil, obviamente, mas se formos firmes e acreditarmos e se houver mais apoios, obviamente,
acredito sim que podem surgir muitos mais nomes neste país. Olha, representa muito, ele deixou uma marca, até posso dizer, uma marca indelével. Ele dinamizou o desporto aqui em Moçambique, pertenceu a algumas organizações como a FIFA, a CAF, vocês vão me ajudar um pouco, dinamizou, levou o nome de Moçambique além fronteiras. Eu penso que ele fez um trabalho muito positivo e grande e gostaria que se desenvolvesse mais. José dos Santos e outros ex-futebolistas que chegaram a ser treinados por Mário Coluna falam da grandeza deste homem de futebol. Eu conheci o monstro sagrado, como nós lhe chamávamos, Tio Mucuna, em 1975. O Teste África foi buscar o Mário Coluna a Angola. Em 75, eu comecei a jogar para o Teste África em 76 como júnior. Ele era o treinador principal, os júniores treinavam com a equipa sénior. O Teste África foi campeão provincial e viemos para aqui disputar o campeonato nacional. Ele era uma pessoa que dizia para nós jogarmos aquilo que nós sabíamos. Ele dava-nos as orientações, as táticas que nós devíamos usar durante os jogos, mas durante o jogo, se nós víssemos que aquilo que ele orientava não estava a resultar, podíamos alterar, principalmente o capitão. Na altura era o Ângelo, que era o capitão da equipa sénior principal. Ele orientava-nos para nós jogarmos aquilo que nós sabíamos. O que eu digo é que Mário Coluna foi sem dúvida, durante décadas, a coluna vertebral, a chana do Benfica e também da equipa nacional portuguesa. Um jogador impressionante. A sua habilidade com a bola revelava um desempenho extraordinário. No campo, raramente a Coluna tocava o adversário. E por isso era admirado. Quer dizer, ele obedecia às regras. Na altura o desporto era desporto. Não se canhava de qualquer maneira. Se estivesse vivo, Mário Coluna completaria 90 anos de idade. Homem de futebol e atletismo, teve a consagração internacional com a camisola do Benfica e da seleção portuguesa, destacando-se na conquista de 2 taças dos campeões europeus, nos anos de 1961 e 1962, e 10 campeonatos pelos encarnados. Passando, posteriormente, no seu contributo ao desporto moçambicano, o destaque vai para a conquista do primeiro campeonato nacional de futebol, como treinador do Teste África em 1976, no seu regresso ao país. Passando, posteriormente, por outros clubes nacionais, como o Machaquene, o Ferroviário de Maputo, campeão em 1982, o Ferroviário da Beira e também da Seleção Nacional. Como dirigente, Mário Coluna presidiu a Federação Moçambicana de Futebol, o FMF, de 1998 a 2007. Mário Esteves Coluna nasceu a 6 de agosto de 1935 em Maputo, onde morreu a 25 de fevereiro de 2014, aos 78 anos, vítima de uma infecção pulmonar grave.